Fala galera, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Estúdio Cast. Hoje estamos aqui, eu e meu amigo Antônio Coelho, para apresentar O nosso convidado de hoje, Lucas Dias, que é advogado e candidato a vereador. E muito importante a gente estar ouvindo esses convidados aí, candidatos, pessoas envolvidas, porque esse ano é um ano de eleição, um ano muito importante. E é muito importante que a gente se envolva nessa área política, porque é o futuro do nosso município, o futuro da nossa comunidade. E eu queria cumprimentando primeiramente aqui nosso amigo Lucas pela presença, por estar aqui hoje dando essa entrevista para a gente. Muito obrigado, Lucas. Queria que você começasse aí se apresentando, contando um pouco da sua história, contando suas origens, sua ligação com a cidade. Se apresenta aí para a galera, fica à vontade. Primeiramente, muito obrigado aí, Antônio e Gabriel, né, pela oportunidade de estar aqui no estúdio, um projeto muito promissor que com uma equipe muito bem estruturada, entre amigos, e tem tudo para ser um projeto de sucesso. Então agradeço a oportunidade, estou aqui hoje como pré-candidato a vereador para falar um pouco sobre esse assunto aí de política, né, como você bem disse. E, cara, falar da gente é um pouco difícil, né? Mas me apresentando brevemente, meu nome é Lucas Dias, eu sou advogado aqui em Entre Rios, filho da Leninha, do agente de saúde do PSF. Tenho 28 anos, sou nascido e criado aqui em Entre Rios de Minas. Sou advogado, como eu disse, formei em São João del Rei, tenho pós-graduação em Ciências Criminais, em Direito Civil. Me formei em 2018, tem 6 anos aí de estrada, estagiei no fórum aqui da comarca de Entre Rios de Minas e resolvi colocar o meu nome à disposição aí da cidade como pré-candidato a vereador para tentar a gente trazer um pouco da juventude para a política, renovar essa questão que já vem muito engessada no nosso município há muito tempo, né? Com certeza. Então, assim, vamos começar essa conversa falando um pouco, ainda continuando falando sobre você, sobre a sua experiência. A gente sabe que você agora está lançando essa pré-candidatura, que você ainda não tem essa experiência na área política, mas é muito importante a gente destacar o conhecimento que você já tem da área legislativa, né? Até pelo curso que você fez, a faculdade e tudo mais. Como é que você acha que isso pode estar te ajudando para essa futura legislatura? Então, cara, é extremamente importante falar sobre isso. Política sobretudo, está relacionado com o direito, né? São dois assuntos que se conversam a todo tempo e a legislatura ela é uma questão muito de direito, muito de faculdade ali, da gente estudar isso. Por isso a importância de alguém que está na área, por exemplo, como eu digo, às vezes, os projetos que eu for desenvolver, não preciso que o advogado da Câmara me assessore. Eu tenho capacidade eu mesmo de escrever o projeto, fazer o projeto, correr atrás, certas questões, inclusive judicializar, porque a gente sabe que a política está sendo muito judicializada também, essa questão. Então, o direito, sem sombra de dúvidas, vai ser essencial nessa pré-candidatura, nessa questão política. Inclusive, foi o direito que me trouxe para a política. Foi essa conexão com o direito da academia, né, da faculdade ali, essas questões que a gente vai entrando no meio. Então, eu estou entrando na política e tenho uma missão que é trazer e levar o direito para as pessoas de uma forma menos complicada, como se eu fosse descodificar a política e levar para essas pessoas e para quem estiver me acompanhando. Essa é a minha ideia. Interessante você falar nisso, até porque a sequência do que eu ia perguntar aqui para você é realmente em relação aos seus valores, seus objetivos. O que você busca com essa sua candidatura? O que você pretende levar para a comunidade? O que você pretende apresentar nesse sentido mesmo dos seus valores, das suas ideias? Então, dentre os meus anseios dentro da política, eu tenho um que é o carro-chefe, vamos dizer assim, que é a questão fazer uma revolução na política. Eu tenho esse anseio, eu sei que é ousado, mas é um anseio que depende só de mim. Eu tenho um anseio de fazer uma revolução na política
no sentido de que trazer os jovens para a política. Hoje, muita gente que vai estar nos assistindo são jovens, são pessoas que eu estou inserido no meio. Trazer essas pessoas, essa conexão dos jovens para a política, isso é muito importante, coisa que a gente não tem hoje em dia. Então, eu não digo só candidatar, aqueles que tiverem a pretensão, daqui 4 anos vai ser oportunizado de novo, trazer para a política, as pessoas se interarem mais sobre a política. Eu acredito que se nós conseguimos fazer isso, trazer a juventude, não só a juventude, mas outras pessoas que estão desacreditadas com a política, né? Trazer essas pessoas para o meio político, rodear a política mais de boas pessoas, de pessoas honestas. Esse é meu propósito, independente se vai me ser dada a oportunidade ou não, meu propósito é trazer as pessoas para a política, conversar sobre política, debater sobre política, principalmente a política municipal, para que nós possamos perceber então ali qual está sendo o defeito do município, como que poderia ser resolvido, qual que é a sugestão. Pessoas hoje que estão desacreditadas, que não se interessam, não conversam sobre política, trazer essas pessoas para a gente ver e fazer realmente uma revolução na política, para nos próximos anos nós termos a oportunidade de ter muita gente nova, muita gente diferente, muita gente que está com a cabeça aberta e disposto a lutar por uma cidade melhor, né? Com certeza. É isso aí, cara. E eu fico muito feliz de te receber aqui, principalmente como pré-candidato, né? Seguindo essa linha que você falou, para trazer gente jovens, né? Pessoas que a gente tem no nosso convívio, né, cara? A gente cresci com você aí, somos amigos desde a infância, né? E é muito satisfatório receber você aqui nessa condição, né? E você disse que o que te levou para a política foi o próprio direito, né? Sua formação. Mas tem mais algumas motivações e os seus compromissos com a política? Cara, tem muitas outras motivações, né? O principal fator é essa questão de o direito me conectou com a política, mas o que me traz para a política em si é essa indignação que eu acredito que muitos compactuam dessa ideia de não ter voz na política. Sabe, essa questão de que fulano de tal tem uma influência política, isso, aquilo. Então, essa situação ela é muito desconfortável, a meu ver. E como eu venho aí com a minha mãe, minha família, nós somos de uma família humilde, né? Nós sabemos muito bem o que a política representa, né, na família de muita gente que depende de um emprego no serviço público e tudo. Então, assim, principalmente isso, trazer voz àquelas pessoas que às vezes se sentem não representados pela política. Então, esse é um fator. E o outro é poder trazer um pouco do meu conhecimento para a política, né? Com os projetos que eu tenho, que daqui a pouco nós vamos falar sobre, alguns projetos, conversar, igual eu disse. Então, essa questão, essa insatisfação com o jeito de ser da política atualmente foi o que me trouxe para a política, porque eu me sinto capacitado para estar aqui. E acredito que não é prepotência, a gente também tem que se dar o valor dos nossos estudos, dos nossos conhecimentos. Né, então isso aí é o principal motivo que me trouxe para a política, junto com o que me conectou com a política, que foi o direito. Bacana demais, cara. E hoje vai ser um bate-papo leve, né? Vamos dizer assim. Né? Agradecer também, Tunico. Agora a gente tá... Começamos, hein? Ele falou aí, Antônio, mas aqui pra nós é Tunico, né? Inclusive, você colocou lá no Instagram, lá, Tunico Coelho, meu namorado já perguntou, mas seu nome não é Antônio? Eu falei, é um nome artístico. Nome artístico, né? E a gente queria agradecer todo mundo que tá aí de casa, tá dando força pra esse novo projeto nosso, o StudioCast. Hoje é o 2º episódio e a gente já ganhou um parceiro aqui, ó, dá um close aí, ó. Bitaca Chopp Prosa, né? Eu já disse que a gente continuar com essa linha de patrocínio aí, daqui a pouco as esposas vão cortar aí o nosso podcast, entendeu? Mas queria agradecer, brincadeiras à parte, queria agradecer todo mundo que está fortalecendo, falando bem. Hoje nós criamos recentemente nós criamos as mídias sociais oficiais, só que a gente não conseguiu fazer a live, né, desse podcast diretamente no nosso canal, que é o StudioCast lá no YouTube, né? Vocês que estão assistindo aí no Instagram,
pela live do meu perfil, podem ir lá no link da minha bio, que vai estar direcionando vocês para o canal do Marzano, que é o meu canal pessoal, onde a gente está fazendo essa live de novo para a gente não ter que reagendar aqui, né? Então, a partir de semana que vem, a gente vai conseguir fazer no nosso canal, tá? E a gente vai somar mais parceiros e vamos dar sequência a esse bate-papo aí com o nosso amigo Lucas Dias. Ô Lucas, então, até uma coisa que você pontuou aí na sua resposta que eu acho muito importante é tentar recuperar esse pessoal que desacreditou da política. Eu acho que, de tudo que você falou, esse é um dos pontos mais cruciais, porque, infelizmente, hoje a gente vive num cenário, né, de problemas relacionados à corrupção, a desvios, a crimes de peculato, enfim, vários ilícitos dentro da política. Como é que você vê essa questão da honestidade, que ela tem que ser direta do candidato? Como é que você vê essa forma de lidar com a política sem ceder a essas situações que muitas vezes candidatos que a gente até sabe que teriam ali um passado sem ilicitudes, mas que acaba se corrompendo com, vamos dizer assim, com o poder? Porque assim, não é nem que a gente diga assim, um poder, né? Porque não existe um poder de um vereador, um poder do prefeito. Ele não está ali como alguém poderoso, ele está ali como alguém que vai servir a comunidade. Como é que você vê essa relação da política com esses problemas que a gente tem visto muito e que tem afastado muita gente dessa vontade de participar do processo democrático e tudo mais? Muito interessante o seu questionamento. Eu vou responder ele em 2 etapas. Cara, uma coisa que nós temos que trabalhar, inclusive é um dos anseios que eu tenho para poder trazer essas pessoas para a política, é quebrar esse estigma de que a política é suja, a política é corrupta. Pode estar, mas a questão é, o que eu vou tentar levar para as pessoas as pessoas, cara, as pessoas que são erradas, que são corruptas. Então, assim, nem todas, mas então as pessoas, nós temos que saber escolher as pessoas para estar no meio político. Qual pessoa é a pessoa certa? Então, assim, na nossa área, advocacia, tem pessoas que têm desvio de conduta, na música tem, na medicina tem, qualquer área tem. Mas é isso que tá. É sobre caráter e sobre pessoas, não é sobre política. E acaba que na política isso fica mais destacado por lidar com o bem comum, né? Com a sociedade. Exatamente, cara. Então esse é um ponto que, assim, primeiro ponto é entender, são as pessoas que são erradas, a gente estamos escolhendo as pessoas erradas, então. Já que se nós vivemos nesse contexto de corrupção e ainda sobressaindo essa questão na política, nós estamos escolhendo as pessoas erradas. Esse é o viés de trazer pessoas novas, pessoas honestas, porque caráter e honestidade vêm de berço. Uma pessoa que às vezes se elege, igual você disse, que talvez se corrompe pela vaidade do poder. Essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa que já tem vários compromissos éticos, morais, com os amigos, com a sociedade, inclusive com a família. Essa pessoa, Tonico, não vai se corromper. Essa pessoa que tem um caráter, que tem uma criação de honestidade, essa pessoa não se corrompe com a política. Porque o caráter dela é maior do que isso. Por isso a importância de saber quem escolher. De não vender o voto, de não votar em pessoa, às vezes, por afinidade. Fazer aquele raciocínio, olha, será que essa é uma pessoa? A história dela... Então, assim, eu vejo que a política hoje está contaminada, né? Eu falo em âmbito mundial, nem nacional, mas acredito que a forma de mudar a política é escolhendo as pessoas que de fato são da nossa confiança. Então, acho que esse é o caminho para poder lidar com essa situação que você propôs. É bacana demais, Luquinha. Luquinha, né? Porque a gente a gente não consegue, cara, né? Por mais que a gente tenta, assim, a gente não consegue manter o tempo todo sendo, né? Mas, cara, e qual que é... Vamos falar do local aqui, cara. Falar de Entre Rios. Vamos falar de Entre Rios agora. Maior desafio da política em Entre Rios hoje, cara. Essa é uma pergunta que vale milhões. Então, assim, não posso ter a prepotência de falar que eu consigo dar o caminho das pedras, das soluções para resolver Entre Rios de Minas. Mas então, na sua visão, assim, o que você acha que dá para implementar, que dá para mudar?
Então, na minha visão, cara, olhando de uma forma geral, a política Entre Rios, vamos falar de Entre Rios então. Entre Rios é uma cidade, eu particularmente, adoro Entre Rios de Minas. Não tenho pretensão nenhuma de sair daqui, nunca tive. Inclusive é uma questão que eu sempre falei com a minha namorada, falei, olha, não sai daqui, é aqui que eu gosto, cresci e fui criado aqui. Então, assim, Entre Rios é uma cidade bonita, é uma cidade que tem potencial, é uma cidade que tem, igual o GV teve aqui semana passada, tem muitos artistas, cara, tem gente com potencial, só que tem que ser trabalhado. Então, assim, falando de Entre Rios, se a gente pegar Entre Rios, cara, é a maior cidade da região, se for olhar. Né? Nós temos Comarca, que é um ponto relevante, nós temos o hospital, que atende a região. Então, Entre Rios é uma cidade que precisa de uma atenção em vários aspectos. Então, assim, trazendo para a política, eu acredito que a forma correta para poder escolher os candidatos, principalmente os candidatos a prefeito, porque as pessoas, e aqui com o compromisso que eu disse em falar sobre política, trazer as pessoas para a política, falar abertamente isso. Gente, o prefeito é a pessoa que mais vai ter condições de fazer para o município. É o executivo. É onde que a verba a verba está destinada, é a pessoa que pode alocar, que pode formar uma equipe competente, que pode formar uma equipe que goste de Entre Rios. Porque eu acredito que talvez uma equipe que goste de Entre Rios seja melhor do que uma equipe que seja mais capacitada. Porque as pessoas têm que primeiro gostar daqui da cidade, querer fazer dar certo. Então, assim, escolher o candidato a prefeito certo, escolher os candidatos que você acredita que tem um potencial, cobrar desses candidatos depois e fazer acontecer. Então, assim, projetos, por exemplo, que tem... Aí a gente pode ramificar demais, tem várias áreas, né? Então, assim, a cultura tem várias coisas que podem ser exploradas, vários potenciais aqui na cidade. O esporte, cara, o esporte, o que eu falo sempre, não é só o futebol, por mais que seja o esporte que eu mais gosto, cara, mas assim... Tem a galera da bike, tem a galera do basquete, tem a galera das artes marciais. Então tem vários tipos de esportes que o município também tem que dar uma atenção. Então é difícil falar, mas igual eu falei, não tem essa prepotência de falar qual que é a solução de Entre Rios. Mas o caminho é escolher as pessoas certas, vamos renovar na política esse ano, que eu acredito que o próximo mandato a gente vai resolver. Essa questão, muita coisa vai melhorar, né? Bacana demais, cara. E seguir, até Antônio. pegando um gancho aí nessa sua resposta, eu acho muito importante a gente deixar claro, até para os espectadores, essa diferença entre o que o prefeito pode fazer pelo município e o que os vereadores fazem pelo município. Porque essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Muita todo mundo gente acha não que tem o ideia. vereador tem o mesmo poder do que o prefeito, né? Tipo, Acha que o não é bem vereador assim. pode fazer, acontecer, barrar, não barrar. Fala bem assim, ainda que por alto, da forma como você mesmo citou, simples, para o pessoal entender, essa diferença dos poderes entre do vereador, da Câmara e do executivo, do prefeito. Não, isso aí é excepcional, Tonico. E, inclusive, vocês, com esse podcast, têm uma função importante em trazer esse esclarecimento para essas pessoas, uma Com conversa certeza. igual essa, um bate-papo. Às vezes, se até a forma de falar não estiver sendo clara, reformular, falar de outras formas, porque o podcast tem essa responsabilidade agora social, né? Então, assim, eu acredito que vocês, com essa ferramenta que vocês estão na mão, vão fazer muita diferença na política desse ano, em Entre Rios de Minas, e, se Deus quiser, dos próximos anos, porque esse podcast vai ser, inclusive em todas as áreas, um prepulsor, né, de pessoas icônicas de Entre Rios, pessoas importantes, trazer a história para Entre Rios, vão trazer as pessoas mais para Entre Rios, cara, vão viver mais isso aqui, entendeu? Então, eu acho que é interessante esse canal. Agora, falando aí um pouco sobre o executivo e o legislativo e as diferenças disso, até de uma forma mais simbólica. Cara, o legislativo, se nós fôssemos resumir muito, seria aquelas pessoas, a criação da lei. Precisa-se de uma lei ou criou um projeto de lei. Quem que cria isso é o vereador. Então, hoje em dia tem o que eu vejo muita gente achando que o vereador tem a função de fiscalizar. Mas, para mim,
a função mais primordial do vereador é a de legislar. Você tem a capacidade de fazer um projeto de lei, um projeto que pode criar uma responsabilidade em outras pessoas, trazer pontos positivos para a cidade, inclusive vincular o prefeito a esse projeto de lei. Então, assim, o vereador, além de fiscalizar, tem uma função muito importante, que é a função de legislar, que é criar lei. A gente, trazendo para os telespectadores um paralelo, seria a função de um deputado, de um senador, que estão ali no legislativo e faz a lei em âmbito nacional. Então, assim, o vereador tem essa função primordial, a gente não pode esquecer disso, né? E igual eu falei, eu acho que é mais até do que a fiscalização. Por que eu digo isso? Só para deixar claro. A fiscalização, o vereador, ele tem muito acesso e muito suporte. Por quê? Um vereador que está exercendo o mandato hoje, o telefone dele toca, olha, tem um buraco aqui, ó, estão ali fazendo uma coisa errada, aquilo ali não está certo. Então ele tem acesso a isso. Então ele já tem a própria população assessora o vereador na questão de fiscalizar. Se ele tiver boa vontade, ele vai, olha, gente, eu recebi uma denúncia aqui que tem um buraco, a iluminação tá ruim, que muitas coisas estão ruins, infelizmente, no nosso município, né? Agora, o executivo, ele tem o poder mais de... Aí o prefeito se equipara ao presidente, se equipara ao governador. Então, só fazendo esse paralelo para que as pessoas entendam a cadeia de todas as ordens, né, ali. Uhum. Então, assim, o prefeito ele vai delegar mais. O prefeito pode também criar uma espécie de legislação através de decreto, mas ele não precisa que esse projeto seja, por exemplo, passe por outras instâncias, igual a Câmara, depende. Então, o prefeito, ele, além de ter uma facilidade maior, ele tem os recursos, né, que vêm da União, os recursos que é do município, por exemplo, recolhimento do IPTU, uma parcela do IPVA, vem para o município, né? Então, assim, tem a verba na mão e pode fazer, cara, de fato, escolher o que fazer, tomar as decisões. Por isso que eu falo, tem que escolher certo e consciente o prefeito, cara, para poder fazer uma diferença significante aqui no nosso município. Então, assim, em linhas gerais, essa é a diferença do legislativo e do executivo, do vereador e do prefeito. Entendi. E muito bom esse ponto seu aí, pra gente entrar, né, no próximo item aqui, que seria o que a galera mais quer saber, né, de um pré-candidato. Quais são os projetos e propostas do nosso amigo Lucas Dias? Então, cara, eu tenho inúmeros projetos, inclusive quando for afunilando mais a política, se eu tiver a oportunidade de voltar aqui, a gente poderia falar só de projetos, porque um projeto, ele exige muito estudo, ele exige demanda. Então, se for preciso, a gente pode passar um podcast inteiro discutindo sobre projetos, né? Entendi. Então, hoje eu vou falar superficialmente sobre alguns projetos que eu já tenho pautados, alguns já estão escritos, como eu disse, inclusive por mim, e tem alguns em desenvolvimentos que eu não vou trazer aqui agora. Só antes de você começar aí a abordar os projetos, queria só um feedback aí da galera. Como é que tá aí as visualizações? Quem tá assistindo a gente? Como é que tá aí, Juninho? O feedback técnico, o pessoal falou que tá bacana, áudio, imagem. Ótimo. Bom demais. Semana passada o Vinícius mafiou a introdução, né? A gente tem que sempre lembrar disso aí. Mas acontece, foi o piloto. Isso aí a gente... Daqui pra frente a gente vai aperfeiçoando o projeto, né? Alessandra Cristina fala que a Entre Rios precisa de mudança. Vanessa, em relação à fala do Lucas, concordo plenamente, né? Todo mundo vem concordando, João Lucas também. Quem mais? Luana, inovação é a palavra-chave. Bora, Entre Rios, acorda, chega de só reclamar. Precisamos ter responsabilidade de colocar no poder pessoas de caráter e honestas. Isso aí. Bom demais. Isso aí. Ô, galera, Só mais um um. aqui. Matheus Ferreira fala também, Luquinha, grande profissional e pessoa, torço pro seu sucesso, irmão.
É isso aí. Então, Antes da gente dar sequência, eu queria só abrir aí pra galera que tá assistindo aí a oportunidade de estar mandando perguntas. A gente abrir aqui, aproveitar que a gente vai entrar nesse caminho agora dos projetos, e eu acredito que tem muita gente que tem muita dúvida, e vai surgir muita dúvida em relação aos projetos. Com certeza. A gente não vai prometer que a gente vai ler todas as perguntas, que a gente vai responder todas as perguntas, mas o nosso Juninho aí vai estar selecionando aí algumas 2, 3 perguntas aí que tenham total coerência aqui com o assunto, e o Luquinha vai estar respondendo aí pra gente, beleza? Então manda aí, galera, que a gente vai selecionar. Dá sequência aí, por favor, Luquinha. Bora, Luquinha. Pegando um gancho em relação às perguntas, é extremamente importante porque é uma forma da gente ser mais honesto possível, né? Uma pergunta que às vezes vier aqui de um telespectador, de um colega ou de uma pessoa que talvez nem conheça a gente, se tivermos capacidade de responder, seria um prazer, né, cara? E debater sobre isso, então eu acho que é interessante abrir esse espaço pra galera que tá assistindo. Assim, eu vou falar sobre alguns projetos e eu acho que é interessante até para a questão da população a gente debater sobre cada um deles. Ainda que não seja de... Por isso que eu falei que talvez nós precisaríamos de um podcast para Só pra cada projeto, projeto. Porque realmente, cara, é um estudo que necessita ser feito para poder fazer um projeto de competência, assim, de qualidade. Cara, o meu principal projeto é um, inclusive, que eu soltei nas minhas redes sociais, que é... Não digo o principal, não. Mas é um projeto que eu tenho nutrido um carinho muito grande por ele, que é o projeto do transporte da galera que faz faculdade, curso técnico, aí, tecnólogo, em outros municípios. Eu fui durante 5 anos, né? Passei, cara, ali essa vivência de pegar a estrada todos os dias. É extremamente cansativo. A gente perdia... Perigoso. Extremamente perigoso, cara. Eu Entendeu? também fiquei 5 anos pegando a parte ali da 040 para ir pela Lafayette. Centenas Caos. de acidentes, um caos. Assim, se for olhar, assim, a gente passa 3, 4 horas, dependendo, dentro de um ônibus. Todo Então, dia assim, para estudar. É extenuante, cara. Essa que é a verdade. É muito cansativo. E a questão que, além de ser cansativo, tem a questão financeira. Acho que assim, as pessoas estão fazendo faculdade, esses cursos aí fora do município, não é por opção. Se tivesse em Entre Rios, estariam fazendo aqui. Ninguém quer pegar essa estrada, cara, ficar longe da família, longe de casa. Igual eu trabalhei e estudei, então eu saía do serviço e ia direto para esse ônibus. Chegava 00:30. Então, assim, ainda que falar, tem um curso ou outro, mas não é a mesma qualidade, talvez. Não é aquilo que a pessoa almeja. Então, se a pessoa está buscando isso, eu tenho certeza, porque eu passei por isso, é porque ela necessita. Entendeu, Tonico? Então, Com ela certeza. precisa daquilo. Então, eu acho assim, o município, igual eu acredito na juventude, quero trazer essa turma para a política, esse é o meu propósito. Eu acredito que a município ajudar nesses termos, ajudar financeiramente, a custear, seria uma forma de estar incentivando a educação. Para mim é um investimento exclusivo da educação. E um auxílio e um apoio para esses profissionais que vão se formar, também ter uma reciprocidade com o município. Porque ao longo de 10 anos, a gente, dependendo do curso e do ônibus, as cidades... Nós estamos falando mais de 10 mil reais o acumulado. Um investimento alto. Uma vez eu fiz essa conta e fiquei assustado. Então, assim, esse é um projeto que eu espero conseguir colocar ele em prática, fazer ele está pronto esse projeto, levar ele para a Câmara, vou levar, isso é certeza. Inclusive, se eu não ganhar, eu vou convidar alguém, algum estudante, para a gente apresentar esse projeto por iniciativa popular. Só que ele precisa ser aprovado na Câmara, ele precisa ser convalidado pelo prefeito, e aí, de novo, a importância do prefeito. Tem que ser feita uma análise de o impacto financeiro e tudo, mas a questão dá para viabilizar. É o pessoal jovem, são os estudantes, e aqui fica a dica para esses estudantes, que é o projeto que eu quero fazer acontecer. Saibam escolher os candidatos, as opções, para depois poder cobrar a efetivação desse projeto que eu já lancei na pré-campanha, com antecedência. E um projeto totalmente possível, né? Porque a gente viu cidades aqui já... Eu lembro na época que eu estudava que a gente acabava se engajando mais na situação, a gente conseguia subsídios muito pequenos, com ajuda de custo ali muito curta, muitas vezes, porque não tinha ainda
uma lei determinando que fosse dessa forma. E a gente via estudantes de outros municípios aqui da região mesmo, que iam para as mesmas instituições que a gente, e o pessoal falava, não, na nossa cidade a gente já tem o subsídio total do ônibus, ou às vezes ali uns 50%. Então, assim, a gente vê que é uma coisa totalmente possível, né? Exato. É isso que eu ia perguntar também. Em Entre Rios, hoje, o subsídio é zero para esse custo? Não, na verdade... Ou já tem alguma coisa? Na verdade, hoje tem um auxílio de custo. Na minha época tinha, há 6, até inclusive quando eu entrei em 2014 já tinha. É um auxílio que se eu não me engano, são R$25.000 que são divididos entre todos os estudantes. Só que nós, aqui em Entre Rios, nós estamos em muitos estudantes. Então, esse valor, ele representa aí cerca de R$100, eu acredito, para cada estudante. Então, é um projeto possível. Outros municípios, se eu não me engano, Jeceaba, na minha época de faculdade, os municípios lá de São Tiago... Eu lembro de Congonhas, salvo engano, também tinha... Vários municípios arcam na integralidade do transporte. Então, assim, é um projeto que é possível, é necessário. Eu estou trazendo a proposta e estou convidando essas pessoas que têm um interesse nesse projeto a fazer esse movimento. Entendeu, Tonico? Fazer um movimento de que, olha, a gente precisa fazer esse projeto acontecer. Não da minha parte, que da minha parte já tem um compromisso. O projeto está escrito. Independente do resultado em outubro, o projeto está à disposição de qualquer estudante para apresentar como proposta popular. Mas tem que fazer o compromisso também com os pré-candidatos a prefeito, que são as pessoas que podem fazer esse projeto. Falou tudo, Gabriel. Que tem o poder da caneta e fazer esse projeto acontecer de fato. E hoje você já sabe, assim, mais ou menos, quanto que é o custo que cada estudante gasta para ter essa locomoção até São João, ou Lafayette, ou Congonhas, que seja? Quanto que está saindo o custo da van, do ônibus? Assim, eu não fiz o estudo exato, mas eu fiz um levantamento... Até porque são vários prestadores, até por ser uma coisa particular, são vários prestadores de serviço, né? Então, assim, cada um tem um preço, cada cidade tem um valor pela... vários prestadores de serviço, né? Depende também da quantidade de alunos para fazer o veículo que está fazendo. Mas, assim, pelo que eu levantei, é em torno de R$300 sem o auxílio do município. Alguns excedem um pouco, pode ser que uns fiquem abaixo, mas é uma média aí de R$300 que fica sem o auxílio. Com o auxílio ficaria, então, R$200 em torno disso. Então não é uma coisa fora da realidade pra gente conseguir... Não, tá longe de ser fora da realidade. Inclusive, a ideia é fazer isso acontecer, cara. E vai acontecer, se Deus quiser. Você quer revelar já mais algum projeto ou você quer deixar a galera? Cara, tem alguns aqui. A gente pode falar... Vamos de outras áreas. Como que a gente tá de tempo aí. Não, ainda tá tranquilo. A gente ainda tem um tempinho. Pode ir. O Milton tá... Mas qual tempo? Eu chamo de Milton. A gente ainda tem por volta de 25 minutos, mais ou menos. Só pra me saber o tempo que eu vou gastar em cada... Pra gente falar sobre cada um deles aqui, porque eu acho interessante falar sobre todos. Eu vou fazer o seguinte pra ficar mais fácil pra você conseguir direcionar talvez um pouco mais suas respostas. Só aguarda um minutinho, né? Que é nosso amigo Juninho, nossa câmera, está levantando a mão ali. Porque na verdade aqui eu sou o porta-voz do povo, né? Porta-voz do povo. Então vamos lá, esse projeto... Esse projeto... Eu tô numa gripezinha, viu, gente? Se de vez em quando aparecer uma tossida assim, vocês não assustam não, vocês me desculpem, ok? Esse assunto aí sobre o auxílio aos estudantes aí gerou muito interesse. Felipe Batista falou, projeto essencial para a cidade, estudantes necessitam de auxílio para a formação. Eduardo Campos, ótimo projeto, Lucas, educação é a base de tudo. Larissa Maia, esse é um ótimo projeto, nós estudantes precisamos dessa ajuda no município. Marcela Costa, auxílio de R$100 por estudante. Pode ser, talvez, de acordo com o seu projeto, até um pouco mais, né, Lucas? Com certeza. Ingrid Panzera, conhece? Um projeto muito necessário, todo mundo que já precisou desse transporte, sabe da diferença que faria o município arcar com esse custo. E a Larissa Maia já emenda o pessoal que faz cursinho, nem recebe ajuda. Já pode ser também uma coisa que pode ser inclusa, talvez. Na minha proposta é em todos. O cursinho nunca recebeu esse auxílio, eu sempre achei errado.
Igual eu falei, a pessoa ela não tá ali por vaidade pegando a estrada 3 horas por dia, cara. Ela tá pegando a estrada em busca de um sonho, em busca de um compromisso. É uma responsabilidade, então eu acho que extremamente errado excluir o pessoal do cursinho, que seja um estudante, que seja 10. Eu acho que a prefeitura também tem que fazer esse auxílio. Não, com certeza. E às vezes o pessoal tem a falsa visão que você tem condições de fazer um cursinho, tem condições de pagar uma van, um transporte, mas nem sempre é bem assim, né, cara? É extremamente... Às vezes a gente tá procurando formas de conseguir mais conhecimento para poder ingressar numa faculdade, até mesmo pública, não é? E só pai e mãe sabem o tanto tá se matando para levar esse estudante pro cursinho, né, cara? Você fala então, um ponto que é importante. Não é bem assim, só porque às vezes cria essa falsa visão que não é bem assim, né, Se cara? existe essa visão, acho que ela tem que ser quebrada, porque realmente as pessoas... a família, igual eu passei por isso, a família sabe o que é um estudante, sabe o que é o seu pai ajudar, um tio, um primo, as pessoas ajudar. Então o fato da pessoa pagar um cursinho, talvez ela tem bolsa, não é sinônimo de que ela tem dinheiro para pagar uma faculdade de forma alguma. Exatamente. Com certeza. E aí, pra gente não já soltar todos os projetos que você tem, até por causa do tempo curto, vamos pensar um pouco agora nos desafios e nas oportunidades que Entre Rios dá. Primeiro, os desafios, que a gente sabe que a gente tem diversos problemas aqui, facilmente enumeráveis, como problema com a Copasa, é uma coisa recorrente, eu acho que afeta o município inteiro. Problemas frequentes também com a CEMIG. Eu vejo também muito o problema que a gente mora no mesmo bairro, questão de sinal de celular, que a gente tem lá no nosso bairro muito menos sinal do que muitas zonas rurais, por exemplo. Não desfazendo das zonas rurais, o acesso ao celular tem que chegar em todos os lugares, mas assim, pela lógica, a gente está muito mais próximo de uma antena e a gente tem essa defasagem. Entre questões estruturais também, obras que se mostram necessárias na cidade, problemas nas ruas, buraco, essas coisas que a gente, dando uma volta pela cidade, a gente vê. Vamos tentar direcionar o que você tem de projeto nesse sentido. Interessante. Você falou qual que é o tempo, só para eu poder saber o quanto que eu posso aqui gastar em cada assunto. A gente tem por volta de uns 20 minutos ainda. Tá. Passar o tiquinho, pode ir. A gente não, só para saber, porque eu acho... A Pitaca tá fornecendo aqui o combustível, tá então vamos embora. Porque eu acho, pra gente não deixar nada de fora e falar sobre com certeza. Tudo. Assim, o primeiro passo... as 3 primeiras empresas que você falou são empresas prestadoras de serviço, né? Que seria Copasa, CEMIG e a Vivo. Então, assim... Eu citei a Vivo, mas é porque eu sou cliente, então eu tenho o meu celular, mas assim, o que eu tenho de relatos das pessoas é que é geral, quase que todas as operadoras têm. Eu sou cliente da Vivo há mais de 10 anos e posso reclamar com veemência. Passou do hospital para baixo ali, não tem sinal de telefone, é um caos. Quem trabalha com comércio, quem precisa do telefone, depende do Wi-Fi, porque não funciona. Maquininha de cartão, você pede um delivery, uma coisa assim, você fica lá. É um absurdo. Meia hora para pagar. E assim, então, fazendo um panorama geral, são empresas algumas tem participação do governo, né? Outras igual a Vivo, que é totalmente privada. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é o poder executivo, o poder legislativo pode cobrar ofício, não sei até se já cobrados, mas assim, a população também pode reivindicar, né? Eu acredito até que seja um caso de uma ação coletiva na justiça para poder a questão da Vivo primeiro. Porque é insustentável uma cidade que tem sinal de telefone só até uma parte da cidade. Então eu acho extremamente errado, né? A Vivo, ela precisa, inclusive quem é lá lá de baixo, igual nós somos, né? Precisa manifestar mais essa insatisfação. Se não for na política, que seja na justiça. Para poder resolver essa questão e resolve fácil. Precisa de uma antena lá. Só que se todo mundo ficar deixando, ninguém reivindicar... É um problema que já vem de anos. Já vem de anos e lá precisa de uma antena. Se não tiver essa reivindicação, isso não vai mudar. Então, assim, a questão da Vivo, eu acho que precisa as pessoas ser mais enérgicas quanto a isso, e os representantes também cobrar de uma forma mais enérgica, para a empresa também ver que ela está falhando na prestação de serviço. Se ela não se sentir
no direito, no dever de resolver isso, então o judiciário seria o caminho correto para poder resolver isso de uma vez por todas. A Copasa, cara, é uma vergonha, infelizmente, aqui para esse município, né? Acaba a luz, a bomba queima, o pessoal lá do alto demora mais para chegar lá, o pessoal do Castro tá sem estrutura nenhuma lá, então eles tentam, vai fazer um poço, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas o que a gente vê é todo mundo reclamando muito e sempre, sabe? Então, assim, o pessoal do Castro, eu acredito que eles precisam se unir, né? Talvez fazer uma associação lá, ter um porta-voz, ter uma participação mais ativa nessa questão, porque a Copasa tem alguns municípios que estão tão insatisfeitos que acabam quebrando o contrato com a Copasa, que a Copasa é uma empresa que faz contratos de 30 anos, 50 anos, mas a Copasa vem frequentemente deixando a desejar, né? Então a qualidade da água... Tem pouco tempo aqui, né? Eu não tenho certeza quando que foi renovado por último, mas assim, a Copasa tem que dar uma atenção especial para os clientes, entregar, porque nós estamos falando de um bem essencial, nós estamos falando de água. Serviço básico. Nós estamos falando de água. Então, assim, na minha perspectiva precisa que as pessoas também, por exemplo, de bairro, se a gente está falando aqui mais regionalizado, então um bairro tem um representante, uma voz mais ativa para poder trazer aquela situação e uma atenção especial para aqueles lugares que demandam mais atenção. A CEMIG, cara, é quase que o mesmo sentido da Copasa, né? Uma empresa que, inclusive, um dos meus projetos é acabar com a iluminação pública na zona rural, porque a zona rural não tem iluminação pública, essas pessoas pagam a iluminação pública indevidamente, porque a iluminação pública é uma taxa que vem ali na CEMIG, então o município tem que intervir, regularizar esses cadastros aí, tirar lá o pessoal, porque clareia uma pracinha, cara, e as outras ruas estão todas apagadas, o pessoal da zona rural não tem que estar pagando essa taxa de iluminação, tem um monte de lâmpada queimada, aí eu sei que tem convênio, parcerias, né, para troca de lâmpada, esse negócio, então assim, são empresas, a visão geral são empresas que as pessoas precisam sempre lembrar disso e reivindicar, esquecer que a gente não está pedindo favor, cara, acho que essa é a questão. Nós não estamos pedindo favor para a Copasa, não estamos pedindo para a CEMIG, nem para Vivo, nem para ninguém. Todo mundo aqui paga imposto, todo mundo tem os seus direitos e assim, às vezes por isso que eu falo que tem que trazer para a política vozes dessas pessoas que às vezes não falam nada, que não se sente à vontade de falar, porque ninguém aqui está pedindo favor, está todo mundo exigindo o mínimo, né? Uma água de qualidade é um mínimo. Uma rua iluminada com as lâmpadas quebradas é um mínimo. Um sinal de telefone num bairro comercial e residencial extremamente grande é um mínimo. Então, assim, a minha indignação também é em relação a isso, sabe? Principalmente esse negócio do sinal de telefone, cara, porque às vezes, se fosse um bairro novo, afastado, né, tudo bem, mas ali, cara, principalmente aquela rua ali... a Rio Brumado, cara, aquilo é um polo comercial muito importante na nossa cidade. Então, ali você pega do Conara pra baixo, não pega nada. Você vai pagar hoje num Pix no supermercado, você não consegue. Todos os supermercados ali tem que ter Wi-Fi, você começa a descer ali, você tem Wi-Fi de todo mundo, porque não pega sinal nenhum de lugar nenhum, entendeu? O meu telefone constrangido ainda quando não pega, né? Porque às vezes você precisa do aparelho para pagar ou pra alguma coisa. Cara, exatamente. O bom é que o pessoal tá tão acostumado que às vezes até entende a situação da gente. Não tem como pagar, não, paga depois, tá tranquilo. Mas cidade pequena, graças a Deus, né? Temos essas coisas. Mas... Conta mais um projeto aí pra gente. Mais um projeto. Então, cara, eu vou falar os projetos que eu trouxe aqui. E aí eu vou escolher algumas, a gente debate sobre eles e numa outra oportunidade a gente fala sobre outros. E também se o pessoal de casa quiser que ele detalhe algum desses que ele vai falar agora, né? É a hora de pedir aí nos comentários que o nosso amigo Milton tá ali super atento. Nós temos algumas manifestações aqui. Problemas técnicos.
Tem algumas manifestações aqui no chat da live. Adriana Aparecida, entre riscos precisos de políticos que busca pelo povo, luta principalmente pelos idosos, ideias e lutas, sangue, novas ideias, né? Eu entendi que precisa de sangue novo na política, vamos dizer assim. Guto Rezende, parabéns, Lucas, precisamos de sangue novo na política da nossa cidade. Tem um que ficou para trás aqui, que é até do nosso amigo Elvésio. Parabéns, doutor. Que Deus abençoe sua caminhada. Entre rios preciso de renovação. Abraço. Gervásio Fonseca. Conhece? Natalino. Parabéns, galera, pelo StudioCast, um grande mecanismo de comunicação para a nossa população. Parabéns, Lucas Dias, pelas propostas e boa sorte. E a Luana, algum projeto para melhoria de especialidades médicas na saúde, porque não adianta clínicos gerais com encaminhamentos para especialistas, se a demanda é muito grande, consegue consultas em tempo hábil? É interessante agradecer a manifestação de todos, todo mundo, né? inclusive, galera, a participação de vocês é importante demais pra gente. A gente, sempre que possível, aí vai estar abrindo a palavra aí pra galera, ouvindo perguntas, ouvindo comentários. E essa pergunta é muito boa aí. É muito boa, inclusive honrando com a nossa proposta que foi responder algum questionamento. Essa questão da área da saúde, minha mãe é 17 anos agente de saúde, né? Tá na área da saúde, então converso sobre isso todos os dias. E a questão maior é o que eu acredito que ela quis colocar aqui pra gente debater, é a respeito do fato, por exemplo, você precisa de um médico especialista, um ortopedista, um oftalmologista, e você tem que entrar em uma fila gigantesca. Então você, às vezes, precisa com maior urgência, você vai conseguir o especialista daqui 3, 4 meses. Então, assim, você tem um médico geral, um médico clínico geral, que, claro, também é indispensável, né, para atender a população, mas muita gente precisa do especialista. Então, assim, é uma ideologia que precisa ser trabalhada, inclusive, por todos, né? Assim, o prefeito, quem for ganhar prefeito, os vereadores, para poder trazer essa questão para Entre Rios, até para atender melhor os idosos, né? Pessoas que dependem aí de um especialista. Então, assim, eu acredito que o que precisa ser feito para poder resolver isso uma pessoa só não vai resolver isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto precisa da união. E fazer um estudo, né? Tudo precisa de um estudo, de uma análise. Olha, qual que é o especialista que tem mais demanda? Mais demanda entre rios. Cara, olha, esse especialista, o psiquiatra, o ortopedista e esse especialista, ele é o que tem mais demanda. Então, nós precisamos olhar com a prefeitura, Entre Rios, nós precisamos de ter esses especialistas fixos em Entre Rios. Porque a nossa demanda é muita, porque quando manda para fora, além da fila, você gasta carro, você tem essa questão da logística, às vezes a pessoa tem debilidade, não dá para sair de casa. Então, assim, é muito interessante a pergunta, é extremamente válido fazer um estudo, trazer outras pessoas para esse projeto, fazer isso acontecer para o bem-estar do município, inclusive trazendo pessoas da área. A minha mãe, que é agente de saúde, um médico que presta serviço para o município, alguém que está relacionado com a logística, para viabilizar um projeto desse. Então, é importante e precisa realmente de atenção aí por parte de quem está se colocando à disposição do município para correr atrás, né, cara? Com certeza. Outra pergunta, Milton? Tem uma questão recorrente aqui sobre o que você pensa sobre as políticas em relação às crianças com TDAH. Eu entendo que se envolve aí educação, saúde, esse diagnóstico aí deve acontecer na questão da educação e envolvendo a questão da saúde. E esse cuidado, não só esse diagnóstico. O que você pensa sobre isso? Então, inclusive, é um assunto que estava pautado aqui. Eu vou aproveitar o gancho para falar não só do TDAH, mas vou falar também do espectro autista e também de crianças que têm obesidade infantil, que está ali
relacionado com um problema que a gente demanda uma Atenção. manifestação da saúde, né? Então, assim, para todas essas, mas eu vou direcionar o TDAH como foi a pergunta. O TDAH eu entendo, né, no meu ponto de vista, eu sou advogado, não sou médico, mas eu entendo que é uma doença que precisa realmente de muito estudo, muita, como que eu posso dizer, atenção. Essa é a palavra certa. Precisa de atenção e a gente tem vários níveis, né? O diagnóstico vai ser na escola, talvez ali se for criança, né? Para diagnosticar, para poder fazer um contato com a mãe, porque a família talvez não consegue ter essa percepção, né? Então a escola está preparada para poder recepcionar essa pessoa que tem TDAH com um professor de apoio, igual o autista também precisa, né? Um professor de apoio, uma atenção especial. O município, por vezes, existem medicamentos que o SUS disponibiliza, mas eu sei que, aí já trazendo para a nossa área, que tem gente que não se adapta com certo medicamento que é disponibilizado pelo SUS e precisa de um medicamento aí. Eu sei que o Venvance é um medicamento que muita gente se adapta, mas é um medicamento caro. Então o município, essas pessoas que não tiverem condições e que não se adaptarem com a questão dos medicamentos que são fornecidos pelo SUS, o município poder dar um auxílio, né? Além dessa questão da identificação, do auxílio com a medicação, tratamento psicológico, né? Acompanhamento que precisam para poder fazer a identificação, o tratamento, a inclusão e nós estamos falando aqui coisas simples, coisas fáceis de ser feita, que é a questão mais de conscientização. A única coisa aqui que exige uma questão maior é, por exemplo, medicação. O município ter que auxiliar num tratamento. Eu acredito assim que... E questão, se for o caso, de inclusão, né? Se identificar, a gente fazer um estudo, o que precisa ser feito para a inclusão, né? E aqui, aproveitando o ensejo do TDAH, falar do autista, quem tem o espectro autista, porque eu sei que uma questão que precisa muito é psicólogo em Entre Rios de Minas é difícil, porque entra naquela mesma demanda do especialista. E aí eu vou fazer um gancho com esse, que é o outro projeto que eu tenho, é um projeto sobre um auxílio do município para quem tem ansiedade e depressão. É um tema que a gente não pode deixar de fora. Exatamente. Nos dias atuais, então. Nos dias Exatamente. Atuais, tá difícil Isso demais. aí é interessante para o desenvolvimento da população e também da cidade. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sofro com ansiedade, eu faço uso de medicamento para ansiedade, não tenho problema nenhum de dizer isso. Eu acredito que falar isso talvez seja até uma forma de conscientizar, porque às vezes as pessoas não identificam que a ansiedade é um problema de saúde também, ou tem vergonha, ou alguma coisa nesse sentido. Nós somos do final de uma era em que esses problemas eram problemas, assim, por dizer, seriam um tabu, né? Até a questão que você falou de identificação, a gente não tinha essa questão, talvez a criança tenha TDAH, talvez a criança tenha autismo. A gente tinha muito aquilo de, esse é mais quietinho mesmo, ou esse é mais agitado mesmo. Então a gente não tinha essa identificação profissional como a gente tem hoje, né? Exatamente. E assim, isso é interessante. Por isso que é legal abrir para o público também, que a gente vem para um debate trazer que mais talvez ideias, a gente nem falaria. e falando a respeito disso. E assim, o projeto que eu tenho para essa questão da ansiedade e pessoas que sofrem de depressão, que também é uma doença, é trazer o principal ponto, além de essa questão que eu falei de medicamento, de auxílio médico, psiquiátrico e tudo, mas a questão do psicólogo. Porque o psicólogo ele é fundamental para quem sofre desses transtornos, né, dessas, eu diria, comorbidades. E Entre Rios é difícil, cara, marcar um psicólogo, demora um pouco, às vezes. E às vezes, Tunico, a pessoa não tem liberdade de falar e se abrir com a pessoa que ela conhece. Então, tem uma proposta trazer o município ou fazer uma parceria ou contratar psicólogos para atender remotamente. Psicólogos que talvez atendam remoto, que as pessoas não conheçam, que possa fazer um custo social. Eu sei que a psicologia é uma área
que também se atenta para isso, para a saúde, para o bem-estar. Então, assim, esse é um projeto que eu também pretendo fazer acontecer, trocar umas ideias com amigos psicólogos, com amigos médicos, para a gente poder estruturar isso e trazer esse projeto também para Entre Rios, cara. Não, bacana demais. E mais algum projeto que você acha importante? O nosso tempo já está acabando, galera. A gente quer, inclusive, agradecer aí todo mundo que está aí com a gente até agora. Muito obrigado mesmo. O apoio da galera aí é sempre muito importante para o projeto dar certo, para o projeto crescer. E para dar continuidade, você tem mais alguma coisa? Eu vou falar aí então nesse agora, eu vou falar Pontuar. por tópico, né? E para ser bem rápido, e um ou dois eu vou discorrer sobre. Cara, tem a questão, falei já, do transporte, da ansiedade, do autismo. Tem o canil municipal, porque eu entendo também que é Nossa, necessário isso é super ser feito. necessário, cara. Perfeito. Nossa senhora. Porque é uma questão, inclusive, de saúde pública, tem colocado pessoas em risco, né? A gente precisa ter essa atenção. Tem a questão de um banheiro público. E, Antônia, acho que é interessante, cara, a gente tá aberto a escutar as pessoas. O banheiro público, ele faz falta, sim. E quem não sabe que ele faz falta, a gente precisa entender as pessoas. O banheiro público esbarra na questão da arquitetura da cidade e tudo. Cara, mas é possível fazer um banheiro acompanhando a arquitetura da cidade. Exatamente. Dependendo. Faz um banheiro, as pessoas que vêm da zona rural, às vezes que saem da residência, cara, ficar pedindo para ir, às vezes é desconfortável, as pessoas não se sentem bem. A maioria dos municípios tem em praças públicas ou em algum lugar. Do Coreto, né? Então Entre Rios passou da hora. Precisa ter. Tem a questão da reforma da quadra municipal lá embaixo, que tá péssima, que eu falei que a galera do basquete, a galera de outros esportes, para além do futebol, né? O pessoal do basquete usa muito aquela quadra. Ela tá totalmente sucateada Totalmente hoje. sucateada. Totalmente abandonada. Matagal, igual, que é um fato comum. Cara, e não qualquer hora demanda muito dinheiro para reformar aquilo ali. Às vezes, uma emenda parlamentar com um deputado, um apoio. Eu falei, o que eu tô propondo, pretendo cumprir, nem que a gente faça rifa, a gente saia pra rua, faça de iniciativa própria. Mas isso que eu tô falando aqui, tá gravado. Então, assim, coisas que é para ser cumprido. Tem a questão também que eu conversei com o pessoal do grau, que eu tenho a pretensão de regularizar o grau, que é o malabarismo, né? Que é empinar a moto, tornar esporte aqui em Entre Rios. Outros municípios já fizeram isso, então é reconhecer e aí depois com o prefeito a gente arrumar um local adequado para que eles possam fazer os eventos, né? Então, inclusive tem deputado que apoia essa causa, outros municípios fizeram isso. É um esporte. Tem um lugar definido para treinar, né? Exatamente. Fazer um evento ali no final de semana ou quando eles acharam oportuno. Então, assim, isso aí, para fazer virar esporte, depende de mim. Eu vou fazer o projeto de lei, isso aí é certo. Agora, para poder arrumar o local, eu vou depender do prefeito comprar essa ideia também. E tem que ser um local seguro também, né? Um local seguro, adequado. Inclusive, é o que eu falei com as pessoas que eu conversei. Isso aí, quem reclama e tudo, cara, não vai ter na rua, vai ter um local específico. Vai diminuir a recorrência de vai trânsito. diminuir a recorrência. Então, assim, Você vê um projeto outro fazendo a graça também no meio da rua, mas você não vê essa galera também saindo aí em comboio no meio da rua, tá ligado? Fazendo besteira. A galera costuma sair ali, vai pro canto ali, perto da Serra do Gambá, ali eles gostam muito de fazer ali naquele asfalto que tem na entradinha. Então a galera já tem essa consciência de sair do meio do povo, sabe? Né? Saca? A galera que é realmente dessa que faz isso por esporte, porque gosta mesmo. Então, assim, aí continuando aqui, só para não estender muito, tem a questão da obesidade pro projeto, porque, por exemplo, a Eliane, ela até me deu a liberdade de falar isso, o Rangel, que é uma criança, assim, muito especial, que eu nutro um carinho muito grande por ele. A questão, às vezes, precisa de medir a pressão, Tonico. O aparelho não consegue virar no braço. Uma cadeira de roda não serve. Então, assim, cara, é uma questão que a gente precisa recepcionar, ouvir, para entender a necessidade. Então, assim, cara, é necessário. Então, às vezes, consulta médica, um exame, conscientizar para as pessoas irem até lá, né, fazer os exames, um transporte, também, uma maca adequada, se for preciso. Então, assim, esse é um projeto. Tem a questão do salário dos professores.
Foi agora até parabenizá-los, né? Eles conseguiram, inclusive na justiça, receber o piso, mas tem uma questão dos professores que são contratados, eu acredito que é das pessoas que também trabalham na educação. O que o município faz atualmente? Chega 15 de dezembro, que é o recesso escolar, o município demite essas pessoas que são contratadas e recontrata dia 15. Então, aquele período que seria para ser uma férias, que é um direito de todos, eles estão desempregados e não recebem por isso. Então, é uma questão que eu quero trazer como projeto para que eles possam usufruir das férias, que é necessária, né? E também receber o salário e o descanso, porque na minha ótica é extremamente errado a prefeitura demite no dia 15, readmite no dia 1º. Pô, é então, antiético também, né, velho? E aí, assim, o último aqui dos que eu me propus a falar é um projeto que, graças a Deus, eu consegui resolver antes de ser vereador, que foi através de um processo judicial, que era o piso salarial dos agentes de saúde. Minha mãe, igual eu disse, é agente de saúde há 17 anos, e eu entrei com uma ação para cumprir o piso municipal dos agentes de saúde aqui no município de Entre Rios de Minas. Só que tem uma ótica que as pessoas têm que ver. Todos os agentes de saúde e os agentes de endemias, eles são contratados. Então, existe uma dificuldade muito grande, que é daquela pessoa querer judicializar contra o município, porque a minha mãe, eu vou falar pela minha mãe. Eu sou advogado desde 2018. Minha mãe, até hoje, tinha medo. Vai me demitir, se eu entrar... E aí, o serviço para essas pessoas representam tudo. Ela precisa daquilo para trabalhar. Aí hoje, graças a Deus, eu pude dar essa condição para minha mãe. Falei, vamos entrar. Minha mãe está prestes a aposentar. Falei, vamos entrar. É um direito dos agentes. Eu falei, mãe, se você for demitida, vai ficar como o seu legado da sua profissão. 17 anos. E a gente vai resolver o salário dos agentes de saúde Entre Rios. Porque 17 anos não é 17 dias, cara. Eu vejo todos os dias aí a luta da minha mãe. Então entrei com esse projeto, o município não queria pagar a princípio, manifestou no processo inúmeros argumentos para que não fosse feito o pagamento. O juiz deu a decisão liminar e mandou pagar. E aí o município resolveu e entendeu por bem pagar, e hoje eles recebem esse salário, né? É um ponto positivo e que eu fico feliz, que a minha mãe foi a pessoa que representou isso, que foi na pessoa dela. Os agentes de saúde, os agentes de DEMIS, eles mais que merecem isso, cara. O piso salarial é o que eu falei. Nós não foi aumento e não foi favor. A gente pediu o mínimo, que é o direito que já existia. Nós estávamos ali pedindo o mínimo, e foi por isso que o juiz deferiu. Pedindo o mínimo, o município não pagou e não pagava desde quando isso virou lei federal. Então, assim, eles merecem, trabalham debaixo de sol, debaixo de chuva. A minha mãe desenvolveu um câncer de pele por exposição ao sol. Inclusive, além do piso, eu quero propor o município fornecer camisa térmica, protetor solar, chapéu, bota para os agentes de dengue que entram no mato, chapéu, tudo que for preciso para preservar a saúde deles. Então, assim, esse era um projeto que era um projeto de lei e agora não é mais, porque nós conseguimos aí, via judicial, resolver esse problema. Parabéns, cara. Parabéns. Isso aí é importante demais. E é igual o Gabriel frisou aqui, é só o básico, né, cara? É só cumprir a lei. O mínimo. Exatamente, é o mínimo. Não tem nada além disso. Galera, a gente está quase chegando no finalzinho aqui agora. Eu queria encerrar com você esse bate-papo, Luquinho, te questionando como que você pretende fazer a participação comunitária. Como é que você pretende dar voz pro povo? Você pretende ter algum canal de atendimento ao cidadão? Você pretende ter o gabinete ali aberto? Como é que você pretende fazer para poder ouvir a população? Porque a gente sabe hoje que o vereador ele é requisitado o tempo todo. E às vezes fica meio que a desejar ali esse trato, essa disponibilidade. Como é que você pretende trabalhar isso? Para a gente já ter essa visão para quem está assistindo, para quem pretende? A minha pretensão em resolver isso é criar uma equipe de apoio. Eu não estou entrando na política por causa de dinheiro. A minha pretensão política é muito maior do que isso.
igual eu falei, o meu propósito é trazer os jovens para a política, trazer não só os jovens, as pessoas que não gostam de política, pessoas boas, eu vou trazer a política, eu pretendo revolucionar por aí. Então, assim, não é por dinheiro que eu estou entrando. A minha questão é, vou criar uma equipe, pode ser uma equipe pequena, um assessor, um secretário, uma pessoa para ter essa disponibilidade de receber, de passar, para anotar as demandas, para a gente viabilizar, ouvir todo mundo e fazer esse mandato, se eventualmente eu fosse eleito, durante 4 anos, ouvindo todo mundo e explicando para a população também, porque tem coisa que são questões que não é inerente ao vereador. Então falar assim, olha, isso aqui não é inerente, não cabe ao vereador, o órgão responsável é esse, tem que procurar esse órgão. Indicar para onde ir, né? Trazer essa assessoria, essa questão. E aí, durante 4 anos, eu estou me propondo, me colocando à disposição para isso. E espero que, quando tiver um sucessor, que venha alguém com a mesma mentalidade do que eu, para a gente renovar e revitalizar a política. Então, essa é a minha proposta, o meu mecanismo para poder atender e conversar com todos. Esse aí, Luquinha, olha, cara, eu só tenho que te parabenizar e agradecer de ter vindo aqui, né, dar praticamente uma aula, né, cara, sobre política pra gente também, falar bastante sobre muita coisa boa, tomara que consiga ser eleito, tomara que consiga desenvolver seus projetos. E para encerrar, tem mais perguntas aí, Juninho? Não temos perguntas, mas temos algumas considerações finais, né? Luana diz, você vai arrasar, Lucas, estamos juntos, espero que Entre Rios acorde e coloque no poder pessoas novas e competentes como você. Aí vem alguns apoiadores mandando emoji, aplausos. Marlene Eustáquio, parabéns, Lucas. Seus projetos são pontuais para o nosso município. Tenho certeza que se você for eleito, o município tem muito a ganhar. Luana diz, uma triste realidade Entre Rios é a perseguição. Está na hora dessa palhaçada acabar. Concordo totalmente com você, Luana. Márcia Amâncio diz, educação e saúde é a base de tudo. Parabéns, Lucas. E é isso, gente. Cara, isso é muito bom, velho. E eu queria só falar algumas coisas aqui. Agradecer você mais uma vez, não só por ter vindo aqui, mas por ter me chamado lá no seu escritório e dado um start numa ideia que eu já tinha ela há muito tempo. Eu falei isso no último podcast, né? Eu falei que essa ideia já matutava na nossa cabeça, só que ela não ia pra frente. E um dia você falou, cara, faz o podcast, velho. Faz lá o podcast, você precisa de quê? Vou te ajudar, vamos fazer, vamos desembolar. Eu também tô precisando de um lugar onde eu possa me comunicar com o pessoal. E acho que você falou muito dos jovens, né? E o podcast é uma arma para atingir esse público, né? Para você poder expor suas ideias. Então, eu queria te agradecer por esse start que você virou a chave ali. Eu fui e falei, eu preciso do Tunico ali comigo para poder me ajudar a apresentar, né? Não deixar eu ser preso, igual eu sempre brinco. Mas, enfim, brincadeiras à parte, agradecer mais uma vez a minha equipe maravilhosa que tá aí, cara. Galera, Milton, do Ogiva, Juninho Comunicação, segue lá no Instagram, né? Tem um trabalho fenomenal aí e topou essa ideia com a gente, na raça, né? A gente tá fazendo isso aqui sem nenhum recurso, sem nada, totalmente na raça, né? Agradecer também Vinícius, que está na transmissão, muito obrigado. Ratão, né? Se eu falar Lucas, ninguém vai saber quem é. Só um momento, Gabriel. Inclusive, aproveitar esse momento para abrir o espaço para quem quiser anunciar no nosso podcast, porque até então foi um projeto que a gente investiu nossos recursos, seu estúdio, equipamentos, tempo, muita coisa. E a gente conta com o apoio, né, de todo mundo. Então a gente está elaborando a nossa proposta de patrocínio, onde a gente vai buscar parceiros, e você que está assistindo aí, né, que seja um microempresário, um microempreendedor, ou então
pessoas Mega físicas também. mesmo, né? Um mega empresário, qualquer pessoa que quiser nos ajudar, nos procure, né? Siga lá no Instagram, @oficialmarzano, Tunico @tunicoelho, Underline Coelho. Tunico Underline Coelho. E lembrando, né, cara, quase que eu deixei passar, a nossa rede social oficial que está lá, @podcast Estúdio Cast. Faltou também agradecer o Felipe, que também faz parte da nossa equipe. Ratão já disse. E o meu parça, Antônio Coelho, muito obrigado. Né, perdemos mais um jogo do Galo, né? Você vê não. que a gente tá Isso dando a aí. raça mesmo nisso aqui. O Inclusive, Luquinha, alguém pra sabe ele falar não- quanto ficou? Pro Lucas não foi tanta diferença assim, né? Porque Cruzeirense. Cruzeirense. Mas enfim, muito obrigado, galera. Semana que vem a gente vai estar novamente aqui. Vamos soltar o convidado da semana que vem nos próximos dias, lá no @podcast Estúdio Cast, beleza? Esse é o nosso @ lá no Instagram. Você pode conferir os cortes desse programa lá no Instagram e vai ficar salvo aqui no YouTube também para você conferir, ok? isso Suas aí. palavras finais, meu amigo. É isso aí, galera. Só agradecer mesmo a todo mundo que esteve aí com a gente esse tempo todo. Hoje a gente até deu uma ultrapassada aí no tempo, mas valeu a pena porque a conversa foi muito boa. Agradecer mais uma vez aqui, ó, nosso grande parceiro Elkson lá da Bitaca. Muito obrigado aí pelo apoio. Primeiro apoiador, né? Primeiro apoiador, Primeiro apoiador, um tem que brinde ser ao Elkson, destacado, né? um Joga brinde aí aí um ao brinde ao Elkson. Elkson. Muito obrigado, viu? Agradecer a todos os colaboradores aí, que o Gabriel já citou um por um aí, essa turma sensacional que não deixa a gente na mão de jeito nenhum. E principalmente hoje agradecer o Lucas, que esteve aí com a gente, que deu esses esclarecimentos, deu essa entrevista aí maravilhosa, que a gente pôde conhecer mais das ideias dele, conhecer as propostas. E a gente espera que você volte aí com um programa cada vez mais estruturado. E muito obrigado de coração mesmo, irmão. Tamo junto. Tamo junto. meu brother. Tamo junto. E é isso, galera. Não deixe de acompanhar na próxima terça-feira. Nos próximos dias a gente vai estar soltando aí quem vai ser o próximo entrevistado. A gente já tem o entrevistado e eu não tô sabendo? Não, Como é que tá? ainda está em negociações. Surpresa. Ainda está em negociações. Pode acompanhar que amanhã a gente vai soltar. Uma coisa que eu não falei, que eu queria que você falasse, né, nas suas ponderações finais. Fala como que acha o seu trabalho no Instagram, tanto não só de pré-candidato, mas quem quiser. Não Te sei se eu seguir, posso falar isso, né? É bom evitar. É bom evitar, né? Mas quem quiser seguir, eu sei que você faz um trabalho muito bacana lá na sua área de advocacia também no Instagram, então quem quiser seguir tanto o seu perfil pessoal quanto o seu perfil de pré-candidato, que eu vi que são 2, né? Isso. O meu perfil no Instagram é _LucasDias e o do pré-candidato tem a nomenclatura pré-candidato. Inclusive, todos que me seguem, eu tô seguindo de volta, mas não tô seguindo todo mundo, que é para não gerar aquele desconforto em sair seguindo todo mundo por interesse. Então, eu tô com essa proposta. Quem me seguir lá vai ser um prazer. O Instagram tá aberto, vou seguir de volta, mas a proposta é não seguir, só seguir de volta, para não tomar o espaço das pessoas, né? Não a gente chegar sabe como que uma coisa imposta, né? porque a política vai afunilar e isso vai acontecer muito, então eu tenho essa proposta. Então quem quiser acompanhar, vou soltar corte desse podcast, vou soltar outras propostas lá nas redes sociais. Não posso deixar de agradecer aqui de forma alguma a minha família, meus amigos, a minha namorada, que são as pessoas que me rodeiam, que tá ali escutando eu falar de política, vivendo a política, que é uma coisa que política é complicado, cara. É uma escolha que você faz e que te suga mas para quem gosta e está disposto, é vantajoso. Você e o Tunico, pela oportunidade, de fato, nós conversamos e que bom que você fez essa ideia acontecer. Tenho certeza que você vai trazer ótimas pessoas aqui, vai ter episódios extremamente legais, inclusive outras pessoas que são pré-candidatos. Aqui é um lugar que está aberto, né, para a gente democratizar a política, vamos reestruturar a política. Vocês têm uma função muito importante, que esse é um canal de comunicação primordial, inclusive para os jovens. Então eu desejo todo o sucesso do mundo e tenho certeza que esse podcast aqui vai ser um sucesso. Isso aqui não é uma aposta. O pessoal, acho que é interessante falar isso, a estrutura que está aqui, né? Porque eu assisti o do GV semana passada
e a gente só vê aqui essa mesa. Ali atrás está uma estrutura, o pessoal trabalhando no áudio, trabalhando nas câmeras, trabalhando no som, um profissionalismo assim, exemplar. Então, merece os parabéns e tenho certeza que os patrocínios que vierem, as pessoas não vão perder por patrocinar vocês, por vincular o nome da marca deles aqui nesse podcast, que sem sombra de dúvidas vai ser um sucesso aqui na cidade. E agradecer a todo mundo que está assistindo, né, que participou e compartilhou aí para poder divulgar o dia e o horário, né? E semana que vem vai ser no nosso canal lá, do Estúdio Cast, né? Hoje nós estamos aqui com esse roteiro aqui, ó, igual do Gugu. do Gugu. Domingo legal, né? E nosso patrocinador aí da mesa também, a gente tem que agradecer ele, né? O rapaz da mesa aí, ó. A gente falou semana passada, eu acho que foi na hora que o áudio cortou, que essa semana ia ter mesa aí, ó. Então Tá aí, temos a mesa. O cara que patrocinou essa mesa é bom, mas deixa em off. Muito obrigado, galera. Até semana que vem, às 20 horas, no nosso canal lá. Não deixe de acompanhar, não deixe de participar, não deixe de seguir as redes sociais para estar sempre ligado aí no que vai acontecer na sequência. E muito obrigado, galera. Uma boa noite para todo mundo aí. Um abraço, fiquem com Deus. Fica com Deus.